Vai só sussurrando, né? Irmãos, avó, glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Está no livro do profeta Isaías. Irmãos, Deus seja louvado, irmãos. Vamos ler um passo da palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías. Você vai aí, Salmos, Jó, você vai indo para frente, aí chega o livro do profeta Isaías. Logo depois de Salmos, irmãos. Um pouquinho para frente. Salmo, Provérbios, Isaías. Eclesiastes. 39, irmãos. Os irmãos da live, se tiverem, algum irmão online na live, quiser acompanhar a leitura, abra a Bíblia aí, irmãos. Às vezes as traduções mudam um pouco, mas 39. São 8 versículos que nós vamos estar lendo. Todos acharam, irmãos? Então vamos ver com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Aqui o título diz: Os embaixadores da Babilônia, enviados a Jerusalém. O orgulho de Ezequias. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Ezequias se alegrou com eles, mostrou-lhes a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: O que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim de Babilônia. E disse ele: O que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto que houver na tua casa, que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E os teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa esta palavra do Senhor que disseste, porque haverá, e disse mais, haverá paz e verdade em meus dias. Somente até aqui, irmãos. Amém.
Irmãos, o rei Ezequias é um dos reis mais conhecidos também dos reis de Judá, porque ele representa, irmãos, um momento do povo de Israel muito interessante. O seu pai foi um rei ímpio, irmãos, ímpio, um rei que não temia a Deus, um rei terrível, irmãos, que não deixou para ele, muitas das vezes, exemplo algum para ser seguido, para ser imitado. Mas Ezequias foi um bem-aventurado, por quê? Porque ele decidiu, quando o seu pai morreu e ele assumiu o trono, ele decidiu se voltar ao Senhor. Era um tempo, irmãos, que o culto a Deus havia sido deixado de lado. A idolatria havia invadido, irmãos, Judá. O culto ao Senhor, irmãos, havia sido esquecido. O templo, irmãos, o templo havia sido abandonado. E quando Ezequias ele assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é ele restabelecer o culto a Deus. Então ele foi um rei, irmãos, que trouxe novamente o povo à adoração ao Deus verdadeiro, reparando a casa de Deus, estabelecendo culto a Deus. Por isso, irmãos, que a nossa jornada nessa terra, ela jamais deve deixar de ser vigiada, cuidada. Por mais anos que você tenha de caminho, por mais experiências que você tenha tido com Deus, porque Ezequias teve muitas experiências, irmão. O rei da Síria chegou, irmãos, cercou, ele invadiu as cidades, né, irmãos, na província de Judá, e cercou Jerusalém. Quando ele foi, irmão, buscou o Senhor tomou o profeta e falou: descansa, porque ele não vai fazer. E numa noite, irmãos, um exército de 180 mil pessoas caíram. E o Senhor livrou Ezequias. Então, por mais, muitas vezes, experiência que a gente tem, a pessoa não pode bater no peito e falar: não, eu já vivi tanto, já passei tanto. É lógico, irmão, a experiência ajuda, conta. Mas não é um motivo para a gente se exaltar. Não é um motivo, muitas das vezes, para a gente achar que é melhor que o outro. Muitas vezes alguém que está começando a caminhada agora, muitas das vezes chega na igreja, chega muitas vezes perto de você. Ele às vezes não tem o entendimento que você tem, e muitas das vezes você humilha, a pessoa humilha ela. Todos têm um processo, irmãos. E Deus sabe e entende o tempo e o processo de cada um, que é diferente. Então Ezequias, irmãos, ele viu coisas maravilhosas. Né? No versículo, no capítulo 38 que nós lemos aqui, vai falar da doença incurável que ele teve e da sua cura maravilhosa. Então, irmãos, foi um homem que viveu na presença de Deus, serviu ao Senhor. E a sua vida, irmãos, ela serve de alento para quê? Para que em momento nenhum nós deixemos de vigiar. Para que em momento nenhum nós deixemos, irmão, muitas das vezes, de ter prudência. De saber agir da maneira certa, se portar da maneira certa. Porque muitas das vezes, irmãos, muitas vezes a presença de Deus, ela nos livra. Muitas vezes ela vem com a palavra, nos auxilia, nos ensina. Mas tem certas coisas que sobrevêm na vida do homem,
que por causa das suas decisões, das suas atitudes, ela sobrevém. Então, essa palavra hoje, ela vem muitas vezes para nos instruir em algo, para nos trazer algo, irmãos, precioso ao nosso coração, porque um rei, irmãos, que viu milagres, maravilhas, curas na sua própria vida, e de repente, irmãos, chega alguém batendo lá na porta dele. Eram os embaixadores da Babilônia. Toma uma decisão sem consultar a Deus. Eis a importância, irmão, de nós consultarmos a Deus. Orarmos antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma coisa ou outra, irmãos, devemos orar. Não era assim que Davi fazia? Senhor, subirei ou não subirei para esta guerra? O Senhor disse, vai. Ele ia e vencia. Das vezes ele chegava, Senhor, devo ir ou não devo? Muitas vezes, outra vez o Senhor falava, ó, dava estratégia, vai por detrás, rodeia. Deus instruía, irmão. Deus mostrava para ele. E Ezequias, de repente, irmãos, recebeu cartas e um presente. Irmãos, devemos tomar cuidado. Porque nem todos que se aproximam de nós querem o nosso bem. Nem todos que se aproximam de nós, e muitas das vezes vem de um jeito doce, vem batendo nas costas, vem, irmãos, trazendo uma vantagem. Toma cuidado, irmão. Ezequias recebeu cartas e um presente, porque muitas das vezes, a pessoa que muitas vezes quer te fazer alguma coisa, ela não chega apresentando aquilo que ela quer fazer, ela chega enganando, mentindo. E aqui, irmãos, eles chegaram diante do rei Ezequias, trazendo primeiro cartas e um presente, falando, olha, nós vamos aí, mandaram mensageiros, né, naquela época tinha mensageiros. E Ezequias os recebeu, irmão. Os recebeu. Não que eles devessem os rejeitar. Não que muitas vezes ele devia desviar o caminho. Às vezes essa palavra não entende, irmãos. Olha, entendamos a palavra de Deus. Não é para nós rejeitarmos as pessoas do nosso caminho. Mas nós devemos tomar cuidado e vigiar aquilo da nossa vida que muitas das vezes nós abrimos para as pessoas. O que é aquilo que da nossa vida? Entenda isso, irmãos. Nós passamos as pessoas que convivem com nós. Nem tudo, irmãos, que muitas vezes acontece dentro da minha casa, nem tudo que muitas vezes acontece dentro da tua casa, muitas das vezes você deve se abrir com os outros. Porque nós não sabemos a intenção das pessoas, a intenção que elas têm sobre a nossa vida. E Ezequias aqui foi inocente, irmãos. Ele deixou-se tomar por um orgulho, por uma soberba de tudo que ele tinha. E não sabia a intenção real do que isso ia trazer lá na frente. O que nós devemos estar abertos de entregar para os outros, irmãos, são as boas obras, a demonstração de amor, a demonstração de ajuda, ou alguma outra forma. Isso nós não negamos para ninguém. Mas tem coisas da nossa vida, tem coisas do nosso coração, que nós não devemos abrir para qualquer um. Ezequias foi lá, irmãos, se alegrou com eles, mostrou todo o seu tesouro, toda a casa do seu tesouro, se engrandecendo, e as especiarias, e tudo que ele tinha, tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Se alegrou, banqueteou, e aqueles homens viraram as costas e foram embora, inocentes.
E de repente chega o profeta, irmãos, e fala para ele: olha, quem eram aqueles homens? De onde eles vieram? Ah, eles vieram de Babilônia, uma terra remota. Foi por Babilônia. E aí foi o erro dele, irmãos. Abrir a casa do seu tesouro para quem não devia. Abrir a casa do seu tesouro, aleluia, para quem não devia. Porque lá na frente nós sabemos, irmãos, aqueles homens, sabendo as riquezas que tinham, vieram por permissão de Deus e levaram tudo embora. Irmãos, isso é um ensino para nós nesta noite. Porque nem tudo que acontece nós devemos alarmar para as pessoas. Muitas das vezes tem problemas que passamos dentro da nossa casa. E pessoas que saem alarmando para todo mundo: olha, a minha vida é isso. A minha vida é aquilo. E muitas vezes deixa de se abrir com Deus que ela conhece. Deixa de se abrir com Deus que ela serve. Aleluia. Que realmente pode ajudar. Que realmente pode dar um bom conselho. Mostrar um caminho verdadeiro. Porque às vezes, irmão, nós se abrimos com uma pessoa. Aleluia, com alguém, alguma coisa. Bendito seja o Senhor. Aleluia, muitas das vezes aquela pessoa não vai ter o melhor conselho. E nós vamos seguir esse conselho. E muitas das vezes, irmão, por seguir o caminho, o conselho errado, tomamos algum prejuízo, algum tombo na vida. Não que nós não devemos ter amigos. Não que nós não devemos ter pessoas que andam conosco, que são às vezes confidentes, irmão, faz parte da vida. Mas você tem que tomar cuidado. Até que ponto você pode abrir o teu coração, abrir a tua vida, abrir os tesouros que você tem. Porque tem pessoas que têm inveja dos outros, irmão. Tem pessoas que muitas das vezes sabem que a pessoa tem uma coisa ou outra, ou possui alguma coisa, ou tem um talento para alguma coisa. Não importa! E começa a trabalhar nos bastidores, irmão, para prejudicar a pessoa. Quantas vezes nós já não vimos isso acontecer? Então esta palavra nessa noite vem para nos alertar, para que tomemos cuidado, irmãos. Aleluia! Os tesouros que Deus põe na nossa vida. Aleluia! Muitas das vezes aquilo que Deus permite nós passarmos. Aleluia! Toma cuidado. Busca orientação, muitas das vezes, irmãos, online, do pastor da tua igreja. Ou alguém que você, sabe, irmão, mas não vai se abrindo com qualquer um, com alguém que você não conhece falando. Toma cuidado, vigia! Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, olha que interessante. Abre a Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 2, nas bodas de Canaã, irmãos. Abre lá. Abre lá. Tem algo interessante ali que Deus trouxe para nós essa noite. No Evangelho de João, no capítulo 2, irmão, as bodas de Canaã da Galileia, tem algo interessante ali. Olha que interessante quando você, muitas das vezes, irmãos, cuida para que alguma coisa não espalhe, para que alguma coisa não saia do controle. Olha aqui. Ao terceiro dia fizeram as bodas na Caná de Galileia. Eu estou lendo rapidamente para os irmãos. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também os convidados, Jesus e seus discípulos, para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse a mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E disse a sua mãe, aos empregados, olha irmãos, aos empregados, fazem tudo quanto ele vos disser.
Irmãos, entenda uma coisa. Era uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, irmãos, havia acabado ali o vinho, né, que eles tomavam. E quando acabou o vinho, irmãos, nós sabemos o que. O Júlio já trabalhou em buffet. Sabe que não serve, né, irmão? Sabe que muitas das vezes o local da festa está no meio. E muitas vezes a cozinha, o lugar que se prepara as coisas, está num lugar separado. Então, quando acabou o vinho, irmão, eles não saíram espalhando para todo mundo: olha, acabou o vinho. Foi lá, foi falar para os convidados: ó, acabou, infelizmente não tem mais. Eles não entraram em desespero, irmão. E quando a mãe de Jesus ficou sabendo, avisou ele. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que é assim. Aí eles foram ali mesmo, irmãos, entre ele, entre os empregados, com Jesus e a mãe dele. Ela falando: fazem tudo o que ele for disser. Enquanto isso, o povo que estava lá fora, irmãos, não estavam sabendo de nada. Ficou só entre Jesus, os empregados, o mestre de sala que estava ali, né, irmãos, que participava muitas vezes de servir o povo. E de repente, irmãos, quando eles viram, Jesus fez o milagre, fez a obra, se apresentou diante do mestre de sala, e para eles um vinho melhor ainda. E se muitas vezes eles se desesperassem, dizendo: acabou o vinho, vai acabar a festa. E aquele alarde, irmãos, daqui a pouco, aquele converseiro que vem, e um conta para o outro, e o outro conta para o outro, irmãos, o que teria virado aquele casamento? Então eles cuidaram, irmãos, para que o que não deveria sair muitas das vezes ali da copa, da cozinha, se esparramasse para o lado de fora. Entre eles ali, ele falou: e agora, o que vamos fazer? O povo está aí, está na festa, está se divertindo. E o noivo e a noiva vão passar vergonha porque acabou, né? O banquete ali não era, né, durava dias, né, irmão, a festa naquela época. Não, mas ali entre eles, irmãos, e quando a mãe de Jesus ficou sabendo, também entrou no meio. Bendito seja o Senhor. E ali o problema foi resolvido sem afetar a festa. Prudência, irmãos. Cuidado. Se você nesta noite está precisando de sabedoria, glória ao nome do Senhor, da parte de Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a sabedoria da parte de Deus para conduzir a tua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Talvez você, aleluia, está ouvindo esta palavra hoje. Você já quebrou muito a tua cara por se abrir com os outros, por falar muitas das vezes numa boa intenção, aleluia, de receber algo bom em troca e nunca recebeu. Nesta noite, glória ao nome do Senhor. Conta para Jesus, fala com Ele, aleluia, que Ele tem, glória ao nome santo do Senhor, aquilo que falta ou não, aleluia, na tua vida. Não alarmar, irmãos. Então daqui a pouco chegou o vinho, melhor ainda, irmãos, sendo distribuído na festa, e não houve alarde, não houve disse-me-disse, não houve ninguém, né, irmãos, murmurando, porque viu uns murmuradores, pô, né, já vi gente murmurando em festa, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Era a presença de Jesus fazendo a diferença. Aleluia, irmão, irmã, irmãos online, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, você não crê que é um Deus que cuida de você? Bendito seja o nome santo do Senhor. Você não acredita
que é um Deus, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, que se você confiar nele, crer nele, conversar com ele, dialogar com ele, aleluia, fazer como o apóstolo Pedro diz, irmão, na sua carta, bendito seja o nome santo do Senhor, na epístola de Pedro, se eu não me engano, a primeira epístola, se eu não me engano, no capítulo 5, ali está dizendo assim, ó, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é, irmão, sair se abrindo e falando, e com um e com outro, e vai para lá e vai para cá, não! Fala com Jesus primeiro, aleluia, antes de qualquer coisa, aleluia, antes de reclamar, antes de murmurar, antes de alguma coisa, glória, vai aos pés do Senhor, fala com Ele, apresenta nas mãos dEle, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia, entrega para Ele aquilo que aflige o teu coração, que está te afligindo, bendito seja o nome santo do Senhor, que se Ele trazer a pessoa certa para o teu caminho, aí a pessoa vai te ajudar. Glória. Ele traz, irmão, Ele move. O tempo todo a prova de Jó foi 3 ditos amigos ali, ó. Tá, você pecou, você está errado, se arrepende, e isso, e aquilo. Eram amigos, irmão. Que amigos, hein? E o cativeiro dele só mudou quando o Senhor se apresentou diante dele. De repente o Senhor se apresenta, começa a dialogar com Jó. Você pode ler lá, mostrando a sua grandeza, a sua glória, a sua sabedoria. Aleluia. E Jó começou a entender, começou a compreender. Aleluia. No momento que ele foi orar por aqueles amigos, Deus começou a tomar o coração das pessoas. Aleluia, não foi num passe de mágica, não foi no estalar de dedo, bendito seja o Senhor, que ele foi recuperando, foi chegando um, aleluia, trazia um presente, ó Jó, senti de trazer isso, Deus te abençoe, daqui a pouco chegou outro, ó Jó, senti de trazer isso para você, Deus abençoe, e foi indo, Deus foi movendo as coisas, irmão, mas só mudou a situação dele, depois que ele começou, aleluia, a ter um relacionamento, começou, irmãos, a falar com Deus, a se abrir com Deus. Há pessoas que escutam todo mundo, menos a palavra de Deus. Escuta o amigo do trabalho, escuta sabe, irmãos, o vizinho, uma vizinha, escuta todo mundo. Mas o conselho da palavra esta noite, irmãos, a palavra vem para o nosso bem. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, para nos instruir, irmãos. A vida verdadeira, se acredita, irmão, que é a instrução da palavra. Amanhã nos livre, irmãos, de tropeçar em algo grande. Então, nessa noite, entenda o conselho da palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Não alarda, não toque buzinas na sua vida. Para qualquer um. E Deus é aquele que te abençoará nas tuas dificuldades, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, aleluia, nas nossas dificuldades, aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele se apresenta, irmão, e Ele nos ajuda, e Ele, irmão, nos levanta, pega na nossa mão, bendito seja o nome santo do Senhor. Então, aplica esta palavra hoje na tua vida. Seja sábio. Seja pronto para ouvir, diz a palavra, né? E tardio para falar. Feliz daquele que sabe ouvir primeiro. Eu mesmo, irmão, na minha vida, se eu tivesse aprendido, irmãos, a ouvir primeiro, antes de, muitas das vezes, falar alguma coisa, irmão, ou me manifestar de alguma forma, irmão, eu tinha tomado muito menos
pode dizer assim, muito menos prejuízo em tanta coisa, irmão. Então, nessa noite, irmãos, muitas das vezes os embaixadores da Babilônia vêm querer, irmão, invadir a nossa vida. Os embaixadores da Babilônia, muitas das vezes, vêm querer, irmãos, glória ao nome do Senhor, entrar pelos portões da nossa vida. Então, nessa noite, vigia, onde você estiver. Estejamos aqui, estejamos no trabalho, até dentro da igreja, irmãos. Até dentro da própria igreja. Quantos casos a gente não ouve por aí? A pessoa muitas das vezes abre as portas da casa para receber com amor. E quando vai ver quantos golpistas não tem por aí, irmão? Dando golpe em crentes. Tem muito, irmão. Se fingindo de irmão, vindo de uma forma ou de outra, a pessoa não vigiou, irmão. Tomou golpe, prejuízo financeiro e quanta coisa. Então, nessa noite, sejamos sábios. Sejamos prudentes. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor vai nos ajudando na caminhada, irmãos. É como o Senhor Jesus ensinou. Sede simples como a pomba. Né? Porque quando você olha uma pombinha, dá vontade de pegar, apertar, abraçar, não dá, irmão? Bonitinha assim, né, irmão? Sede simples como ela, mas prudente como a serpente. Você não acha uma serpente, uma cobra fácil, irmão? Dando sopa por aí. Ela sempre está intocada. Ela sempre está escondida. Ela sempre está num lugar ali, irmãos, onde ela se protege. Essa prudência que nós temos que ter, irmão, na nossa vida. Para não vivermos, irmãos, tribulações que podem sobressair por algo que muitas das vezes, irmãos, fomos nós que causamos. Eles viram tudo, irmãos. Levaram o relatório certinho de tudo que tinha lá. Lá na frente, quando Nabucodonosor começou, irmãos, a invade aqui, invade lá, ele já sabia o que tinha dentro da terra. Toda a riqueza, todo o tesouro, tudo que havia lá, ele já sabia. Então toma cuidado. Haja prudência na igreja no nome do Senhor Jesus. Haja prudência na vida do povo de Deus, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, há muito crente, irmão, bendito seja o Senhor, tropeçando por aí. Há muito servo de Deus, muita serva de Deus tropeçando por aí, porque não teve prudência, aleluia, não teve paciência, não soube esperar, não soube ver primeiro, foi querer dar um passo, bendito seja o Senhor, muitas das vezes maior do que podia. Quando foi ver, irmãos, tropeçou, aleluia. Se você tropeçou em algum canto da tua vida, aleluia, nesta noite o Senhor te diz: te ajudo a te levantar desta guerra. Glória ao nome do Senhor. Mas seja sábio no teu andar, seja sábio no teu caminhar, seja prudente no teu agir. Bendito seja o nome santo do Senhor, e o Senhor te ajudará. Esta é a palavra nessa noite, irmãos. Prudência, sabedoria, aleluia, nunca fará mal. Bendito um servo e uma serva de Deus, principalmente quando a base dela vem daqui, ó. Vem da palavra, vem da escritura. Aplica ela na tua vida, irmão. Aplica ela, e o Senhor te abençoará. Esta é a palavra nesta noite, meus irmãos. Deus seja louvado. Amém. Unidos, agradecemos a Deus na oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. Amado Pai, Deus bendito, mais uma vez, Senhor, nós estamos de joelho, Deus, aqui diante da sua presença, Pai, para te agradecer, Senhor, por esse culto, Senhor, foi aberto em nome do Senhor Jesus, Senhor. E, Senhor, seu Espírito Santo, Senhor, em nome de Deus, Senhor, passeou no nosso meio, Senhor, nós sentimos a sua presença, Pai, porque, Senhor, os filhos, eu já senti a sua presença, Senhor, a palavra, Pai, tudo foi maravilhoso, Pai, nós te agradecemos, Senhor, Senhor, ter trazido esse número, é um número que é bom de mandar, Senhor, porque são fiéis, estão aqui, Senhor, porque ama, Senhor,
ama, Senhor, e ama a sua igreja, Pai. Senhor, graças te damos, Senhor, por essa igreja que possa preparar nas tardes hoje congregado, Pai. Tem nos abençoado, Pai. Senhor, que tem mandado essa santa e bendita palavra, Senhor, nos alertando, Senhor, para o lado da sabedoria, Pai. Nós devemos ter sabedoria, Senhor. E a sabedoria só vem de Ti, ó Deus. Senhor, portanto, Senhor, dá-nos, Senhor, discernimento, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para discernir, Senhor, o que é seu e o que não é, Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor, para amanhã, Senhor, levantarmos, Senhor, poder saber, Senhor. Conduzir, Senhor, através da Sua palavra, Senhor, esse maravilhoso conselho, Pai. Pai glorioso e santo. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor trouxe também, Senhor, seu servo, que falou que não vinha, Senhor. Mas agora, Senhor, nós alegramos, Senhor, que ele entrou aqui na sua casa, Pai. Vem, louvado, Senhor, porque ele está sem voz, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece, Senhor. Mas ele veio aqui, Senhor, nos alegrar com nós, Pai. Senhor, foi tudo maravilhoso, foi tudo glorioso. Senhor, dá-nos agora, Senhor, mais livros, Senhor, para nós se alegrar. Senhor, abençoa a nossa semana, Senhor, que passando a semana, o Senhor sabe, Senhor, toda semana de luta, Senhor. Mas se nós seguirmos você da sua palavra, Senhor, nós vamos ter muito, mas muita sabedoria, Senhor, para conseguir, Senhor, livrar, Senhor, o nosso adversário. E se não ser confundido e envergonhado, Senhor, porque nós somos seus servos, o Senhor vai exaltar a nossa cabeça. Aleluia. Graças te damos por tudo, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa cidade com os olhos, Pai. Obrigado, Senhor. Baixa os seus conselhos da sua palavra. Pai, graças te damos por tudo. Em nome do Senhor Jesus, que é bem eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória ao Senhor. Olha, irmão, interessante. Deus trouxe na oração. Aquela mulher que fez a casa para o profeta Eliseu, e ele profetizou, ela teve um filho. Né, irmãos? Ela não podia gerar, ela já tinha até uma idade, né, irmãos? Ela já era avançada idade. Olha só, irmão. A criança, quando estava numa determinada idade, teve uma dor, sentiu uma dor, aí minha cabeça, faleceu. Ela foi lá, deixou a criança em um lugar separado. Irmão, começou a ir em encontro do profeta. Passou pelo marido, vai bem, tá tudo bem. Antes dela chegar, o tal do Geazi viu. Quando ele chegou diante da mulher, irmãos, ela praticamente nem deu bola para ele, não. O negócio não é com você, Geazi. Não é com você que eu tenho que conversar, que me abrir. É com o profeta. Glória ao nome do Senhor. Talvez quando Geazi chegou diante dela, ela tivesse abrido para Geazi, irmão, ele tinha resolvido o problema dela. Quando ela chegou, irmãos, Eliseu ali é uma figura, né, irmãos? Uma figura de nós hoje para com Cristo, né? Ela deixou ele pelo caminho, correu diante do profeta e se prostrou, não para adorar o profeta, mas diante de Deus, irmão, porque sabia que Deus se manifestava ali. Se ela tivesse abrido a boca ali antes de falar para Jesus, olha, é isso, aquilo, irmão. Ele não podia fazer nada. Então, levemos hoje esse conselho, irmão. Esse conselho. Oxalá que vai aparecer pessoas na nossa vida, irmão. Muitas das vezes, não é aquela, não devo me abrir. A pessoa certa, Deus vai falar. Deus vai te mostrar. Quando você puder conversar com alguém, né, irmãos? Todos nós temos. O que nós não temos que fazer muitas das vezes é se confidencializar com qualquer pessoa, com qualquer um. E nisso Deus vai nos ajudando e nos abençoando, irmãos. Chamemos mais um hino, irmãos. Aquela hino lá da
Sabe, prudente, sereno. Será que é 159? 159, vamos ver, irmãos. 159. É esse mesmo, irmão. Glória ao Senhor Jesus. 159. Glória a Deus. Sabe, prudente será o varão que a casa na rocha erguer. Sempre terá eficaz proteção, pois nada pode abater. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal. Ele quem busca o reino do céu, quem sobre a areia quiser construir, em vão trabalhado terá, pois sua casa virá a cair, em falso alicerce será. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal. Quem busca o reino do céu, as tempestades e os ventos virão a todos com grande furor, mas os que sobre a rocha estão, firmeza terão do Senhor. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal. Ele quem busca o reino do céu. Glória a Deus. Mais uma coisa só, irmãos, tá? Só aplicarmos na nossa vida ali Eclesiastes 3. É o tempo para tudo, irmãos. Tempo de falar, tempo de estar calado, tempo de falar. Ao tempo certo, à hora certa. Até Jesus foi assim. Quando ele estava, irmãos, preso, interrogado, teve momentos que ele falava. Teve momentos que ele... Você é isso, você é aquilo, ele... Você não vai se justificar a si mesmo, ele... Estava em silêncio. Então, irmãos, que o Senhor nos dê sabedoria e prudência nessa noite, para que a nossa casa, o fundamento da nossa casa, da nossa vida espiritual, ele tenha um alicerce bem firmado. Das vezes a pessoa recebe dons espirituais, mas não tem o fundamento ali, irmãos, preparado para resistir quando muitas das vezes as tempestades virem, os ventos virem. Foi isso que nós cantamos agora. Então o fundamento da nossa vida é quando nós aplicamos a palavra de Deus, irmãos, no nosso dia a dia, para que em tudo, irmãos, nós possamos estar firmes, conservados na presença do Senhor. Glória ao Senhor. Tem uma parte? Irmão Júlio, tem de falar? Não, fala, irmão. Os irmãos queriam ouvir o irmão Júlio hoje, irmão? Irmão Júlio, hoje. O Júlio está falando, não é tempo de falar agora. Bom, André, tem uma parte, irmão? Carol, semana que vem tem um louvor, Carol? Olha, meus irmãos, Deus abençoe os irmãos da live. Irmãos, se nós formos fazer oração essa semana, então nós avisamos no grupo. Irmãos, só uma coisa. Estejamos atentos no grupo, irmão.
né? Grupo nosso da igreja não é só muitas vezes para dar bom dia, faz parte, né? Bom dia, boa tarde, uma palavra, mas tem os avisos ali, irmãos, tá? Então vamos atentar para os avisos ali, quando tiver, irmãos, para que às vezes a gente não possa, né? Tem coisa que às vezes surge no meio da semana, e aí muitas das vezes eu falo que às vezes tem dia que eu não tenho tempo, mas eu tenho que tentar dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisa, irmão, né? Mesmo que eu não participe, às vezes não dá para parar, postar, mas às vezes tem um áudio, né, uma mensagem, irmão Júlio, um áudio, alguma coisa, de um aviso para mandar, irmãos, que é importante nós estarmos atentos, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, entenderam? Muito importante isso, né, irmão Júlio? Acho que seria bom, né, irmãos, falar, né? O André vai viajar essa semana, André? Que Deus abençoe. Quando você vai viajar? Dia segunda? Tá bom. Não está orando pelo servo de Deus, né, irmão? Vai estar acompanhado das nossas orações, né? A oração da Carol e da igreja, né, irmãos? Então, mais nada, né? Então, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a eterna consolação e comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos e todos juntos, vamos dizer... Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma semana abençoada para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.